Meus irmãos, cumprimento a todos na bendita paz do Senhor Jesus. Convido todos vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assine o sininho de notificação para você acompanhar os vídeos aqui no YouTube. E você que já é inscrito no canal, continua compartilhando, continua visualizando, deixando os seus comentários. Os seus comentários e o seu joinha é muito importante para nós, para que nós venha levar a palavra do Senhor em outros locais, para outras pessoas. Estamos com um tema muito importante para nossas vidas. O tema que eu quero falar nesse dia, eu quero falar sobre a oração. E o tema é esse, o hábito da oração. Nós temos que ter um hábito de orar, nós temos que ter um hábito de comunicar com Deus, nós temos que ter um hábito de falar com o Senhor, nós temos que ter o hábito de dialogar com o Senhor. Quando Deus quer falar com o ser humano, quando Deus quer falar com o homem, Ele fala por intermédio de sonhos, por intermédio de profetas, através de revelação e o mais importante ainda, através da sua bendita e gloriosa palavra. A palavra do Senhor já é um diálogo do próprio Deus para o ser humano. E quando o ser humano quer falar com Deus, quando o ser humano quer dialogar com o Senhor, Deus o entregou para o homem a oração. Quando o homem está orando, ele está tendo um contato diretamente com o Senhor. Ele está tendo um contato com os céus. Por isso que é muito importante nós colocar em nossas vidas o hábito de orar. Infelizmente, muitos têm o hábito de logo levantar de manhã. Primeira coisa que ele faz é pegar o celular para ver quem visualizou o seu vídeo, para ver quem curtiu, para ver quem foi que mandou a mensagem, para ver quem foi que curtiu, visualizou o seu vídeo, ou até mesmo assistir algo que é acostumado a assistir, é um hábito. Tem gente que tem um hábito de logo levantar de manhã, escovar o dente e logo tomar o café e ir para o trabalho, antes de orar, antes de dialogar com o Senhor. Mas esse hábito de orar, ele não tem que sair de nossas vidas. Nós temos o hábito de ter uma boa refeição de manhã, nós temos um hábito de almoçar meio-dia, um hábito de jantar, o hábito de dormir. Se nós usássemos todos esses hábitos que nós temos durante o dia, se nós pegássemos esse hábito para comunicar com o Senhor, para conversar com Deus, para ter um diálogo com o Senhor, certamente a nossa vida seria diferente. Por que diferente? O primeiro ponto que nós seria diferente, nós teria mais eloquência na oração, mais eloquência no louvor, mais eloquência na palavra, mais autoridade no falar, mais autoridade no ministrar, mais autoridade ao ministrar para alguém ferido, para alguém doente. E a prática da oração, ela tem que chegar em nossas vidas. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, quando eu olho as Escrituras Bíblicas, eu vejo a importância da oração para os homens que fizeram parte da história bíblica. Até eles sabiam, até eles entendiam que a melhor forma, o maior jeito de conectar com o Senhor, de dialogar com o Senhor, era através da oração. Ele sabia que todos os seus pedidos, todas as suas buscas, todas as suas entregas, era através da oração. E através da oração Deus realizava coisas extraordinárias. Deus fazia as coisas grandes acontecer. Deus realizava coisas extraordinárias através da oração.
quando eu vejo na casa de Abraão a prática da oração, a prática de ouvir a voz do Senhor. Homens que teve um diálogo com Deus, dialogava com o Senhor, e o Senhor dialogava com eles de forma tremenda, de forma poderosa. E a casa de Abraão, ele tinha uma prática da oração. Quando Isaac nasce ali e cresce, e a Bíblia disse que Isaac agora casa, e a sua esposa era estéril. Para a lógica humana, até mesmo para o dia de hoje, quando a mulher nasce estéril, certo que hoje existem recursos na medicina que pode até mesmo resolver algumas situações, algumas causas, quando a mulher nasce estéril. Mas nesse período, nessa época, era muito difícil entender que uma mulher, quando nascia estéril, dificilmente ela poderia gerar. E quando na casa de Isaac ali não tinha filho, Isaac começou a orar. Isaac começou a buscar o Senhor constantemente em oração. Depois de tanta busca, depois de tanta oração, Deus abre a madre de Rebeca, e Rebeca ali tem 2 nações dentro do seu ventre. Através da oração, Deus realizou milagre duplo, Deus realizou milagres extraordinários. E dentro do ventre de Rebeca estava 2 varão, por nome Jacó e por nome Esaú, filho de Isaac. Isaac buscou a Deus através da oração, através da comunicação com Deus. E a maior forma de nós conversar com o Senhor, a maior forma de nós dialogar com Deus é através da oração. Não é murmurando, não é questionando, não é xingando, não é maldizendo, é orando, é orando. E se ainda não aconteceu, continua orando. Isaac orou constantemente. Isaac orou sem parar. Isaac orou sem esmorecer. Isaac orou diversas vezes para que Deus abrisse a madre da sua esposa, e Deus deu vitória. Talvez você tenha orado uma vez, 2 vezes, e nada aconteceu, e nada foi resolvido. Ore mais, busque mais. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Tessalônica, dizendo: orai sem cessar. Ele pediu para que eles orassem, mas orasse muito, orasse sem cessar. Orar quando levantar, orar quando está indo para o trabalho, orar quando está indo para a rua, orar quando está indo até mesmo para um supermercado, até mesmo para a casa de um amigo, para a casa de uma amiga, para a casa de um vizinho. Esse tem que ter em nossas vidas esse hábito de orar, esse hábito de comunicar com Deus. A oração nesses últimos dias tem sido tão raro acontecer. As pessoas querem que nós oramos, as pessoas pedem oração. Eles são mais fáceis de pedir, porque pedir oração é mais fácil. Pedir oração, isso já é de costume da sociedade. Ora por mim, intercede pela minha família, busque pela minha família, ore pela minha causa. E esquece também que eles têm que ter essa prática da oração. Dificilmente você vai ver alguém que tem a prática da oração, que tem a prática de buscar a Deus, ele pedir oração. E quando alguém pede oração, e quando alguém pede para você orar pela sua vida, é porque as coisas não estão muito bem. Precisa de mais intercessor, precisa de mais pessoas para orar. Quando Jesus chega
diante daquele povo. Ele diz que ele viu o povo disperso como não tinha pastor. E ele olha para os apóstolos e naquela situação ele vê que há uma necessidade de todo mundo que está ali orar. Ele diz: ora, para que o Pai envie mais ceifeiros para a seara, porque a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E ali nós vamos ver Jesus pedindo para que os apóstolos orem, pedindo para que o discípulo orasse, pedindo para que todos os que estavam ali seguindo ele orassem. Um segredo, há uma porta de escape para quem ora, para quem busca. Lembra de Ana? Ana era uma mulher estéril. Ana não tinha como gerar filho. E lá no livro de Gênesis, nós vamos ver Isaac orando pelo ventre da sua esposa. E logo no capítulo 1 de 1 Samuel, nós vemos Ana orando pelo seu ventre. Vai ter milagre que vai acontecer na minha vida, através da minha oração, através da minha busca. Mas vai ter coisa, vai ter casos que vai ser necessário você orar, você pedir para alguém. Lembra de Jó? A Bíblia diz tanto diálogo entre os amigos de Jó, tanto diálogo que os amigos de Jó teve com Jó. Foi necessário o próprio Deus pedir para que os amigos de Jó se aproximassem de Jó e pediu para que Jó orasse por eles. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jó. E depois que Deus ouviu a oração de Jó, orando pelos seus amigos, orando pelos seus companheiros, e a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó através da oração. Por isso que é necessário nós orar. Por isso que é necessário nós interceder também por algumas pessoas. Mas vai chegar momento na minha vida, na sua vida, que nós temos que orar por nós mesmos. Nós temos que interceder por nós mesmos. Eucana não orou por Ana. Eucana não intercedia por Ana. Mas Ana fez questão de ir ao templo, prostrar de joelho. E a Bíblia diz que ela não batia os lábios. Ela não levantava o clamor, era somente com os lábios. Ela orava, ela buscava. E Deus lhe deu vitória. Deus deu Samuel. Depois você vai ver quem foi Samuel. Há um resultado extraordinário. Há um resultado poderoso quando nós oramos. E toda resposta de uma oração é coisa extraordinária. É coisa que abala a estrutura de uma nação, abala a estrutura de uma cidade, abala a estrutura. Porque quando Deus quer abalar uma estrutura, porque quando Deus quer estrondar a estrutura, todos que estão ao redor é contagiado, todos que estão ao redor é impactado pela glória do Senhor. Lembra de Paulo e Silas? Depois de uma longa perseguição, depois de uma longa surra que eles tomaram, colocaram ele dentro de uma prisão. E além de colocar eles numa prisão, amarraram os seus pés, amarraram as suas mãos, colocaram guarda para tomar conta da prisão. E a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. E à meia-noite eles buscaram ao Senhor. E no livro de Provérbios diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. E todas as vezes que nós colocamos esse hábito de orar, esse hábito de buscar a presença do Senhor, o céu se abre, o céu faz algo extraordinário em nossas vidas, através da oração. Se nós colocar o hábito de orar, como nós temos o hábito de comer, como nós temos o hábito de conversar com um amigo, se nós colocar esse hábito de orar, o mesmo hábito que nós temos de andar, de passear, se esse hábito de oração chegar na sua vida, a sua vida não será mais diferente. E quando olho a Bíblia Sagrada, eu vejo homens e mulheres orando,
e Deus fazendo o milagre. Lembre lá no livro de Êxodo, capítulo 2, a Bíblia diz que quando o primeiro faraó morre, que conhecia Jacó, que conhecia José, morre. E houve uma grande opressão ali no Egito. Houve uma grande opressão que Faraó o oprimia. E o povo de Deus ali, o povo de Israel, começou a clamar. E o clamor dele chegou aos céus. E Deus resolveu libertar. Deus resolveu transformar. A oração, ela move. A oração, ela faz coisas extraordinárias. No livro de Tiago, capítulo 5, verso 17, ele diz que a oração do justo, ela move. A oração do justo, ela faz efeito. Há um efeito extraordinário. Há um efeito poderoso. Às vezes nós esperamos alguém para orar por nós. Às vezes nós esperamos alguém orar com nós. Ah, se fulano não vir para a oração, eu não oro. Se alguém não orar comigo, eu também não oro. Se não tiver 3 orando comigo, eu também não oro. Mas Jesus nos ensinou que onde tiver 2 ou 3 reunidos, falando em seu nome, ele se faz presente. Mas se não tiver 2 reunidos, ora você mesmo, que Tiago diz que a oração de um justo. Tiago diz oração de muitos justos. Ele não disse isso. Ele disse a oração de um justo. Ele faz o seu efeito. Há um efeito quando nós oramos. Há um efeito quando buscamos ao Senhor. E quando o povo de Israel clamou lá no Egito, e Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu o seu pedido, e a Bíblia diz que Deus desce e resolve a situação, liberta o seu povo, transforma o seu povo e leva para uma terra prometida. Eu quero dizer para mim e para você que o hábito de orar tem que ser constante em nossas vidas. Ao levantar, nós temos que ter um hábito de orar. Ao andar nas ruas, nós temos que ter o hábito de orar. Orar não é quando nós colocamos o joelho no chão, oramos por vários e vários minutos. Não é quando nós colocamos o joelho dobrado e oramos por horas, e pedindo, clamando. Certo que isso também faz parte da oração. A oração também é quando nós estamos andando, nós estamos conversando com Deus, estamos dialogando com Deus. Quando nós estamos trabalhando, nós estamos dialogando com o Senhor. Quando nós estamos andando na rua, nós estamos dialogando com o Senhor. Quando nós estamos lavando a louça, estamos comunicando com o Senhor. Quando nós estamos lavando roupa, nós estamos comunicando com o Senhor. Arrumando casa, nós estamos comunicando com o Senhor. Nem todos vão ter tempo de ter um tempo de 2 ou 3 horas de joelho dobrado, porque trabalha. Mas isso não é pretexto para não orar. Isso não é pretexto para buscar o Senhor, porque devemos buscar o Senhor em todo o tempo, buscar o Senhor em vários lugares, em várias circunstâncias devemos orar a Deus. Teve momento na Bíblia Sagrada que os homens oraram em situação diferente, situação difícil, em situações de riscos. Eles oravam, eles buscavam ao Senhor. Lembra quando Elias estava em cima do Monte Carmelo, junto com 450 profetas de Baal? Esses 450 profetas de Baal estavam com o intuito de, depois deles orar, que o fogo descesse e consumisse ali o holocausto. Ele ia matar o profeta Elias. Eles iam destruir o profeta. E o profeta sabia disso. Mas quem tem o hábito de orar, que tem um hábito de comunicar com Deus, que tem um hábito de conversar com Deus, ele sabe que quando ele ora, o céu se move, que quando ele ora, alguma coisa vai acontecer no mundo espiritual. E Elias sabia disso, Elias entendia isso, e a Bíblia disse que depois de tanto gritos, de tanto corte de faca que aqueles profetas fizeram em seu corpo, depois chegou a vez do profeta. Depois chegou o momento do profeta comunicar com Deus. Tem momento da minha vida que vai chegar o momento de só você clamar, de você pedir ao Senhor. Então era circunstância,
Então a circunstância ali era complicada. O ambiente ali era totalmente diferente para o profeta. Era um ambiente ali complicado. E a Bíblia diz que ele foi para a oração. Ele foi buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que acabando Elias de orar, desceu fogo dos céus. E quando vejo Salomão, que teve uma vida também criada de oração, pois o seu pai orava, o seu pai buscava, Davi orava para ir para uma guerra, Davi orava para tomar uma decisão, Davi orava para tomar alguma decisão sobre algum cargo. Então toda circunstância Davi orava. Davi escreveu hinos através de louvor, através de oração, um livro de salmos. E Salomão foi criado em uma casa onde seu pai orava, onde seu pai buscava. E depois da inauguração do templo, Salomão entendeu que o templo precisava de oração. E a Bíblia diz que Salomão orou, pedindo a proteção a Deus, pedindo a cobertura espiritual, pedindo para que Deus curasse o povo, pedindo para que Deus libertasse o povo. E acabando Salomão de orar, desceu fogo dos céus. Quem tem hábito de orar, ele ora em um momento difícil, um momento complicado. Lembra do decreto do rei Nabucodonosor, quando ele teve uma visão que ninguém conseguiu interpretar. Ele pediu para que todos os magos feiticeiros revelassem o seu sonho, mas ninguém conseguiu revelar, ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei. Então ele deu decreto, deu um dia, deu uma data determinada, para que se ninguém revelasse o sonho, ele ia matar todos os feiticeiros, ia matar todos os magos. E houve um alvoroço ali na Babilônia, houve um momento de atenção dentro da Babilônia, houve um momento de tanta angústia. Aí sabe o que Daniel fez? Daniel chamou seus amigos e foi para a oração, e foi buscar ao Senhor, porque Daniel tinha hábito de orar, Daniel tinha hábito de comunicar com Deus, de ponto que Daniel orava 3 vezes ao dia, mas era uma oração de 5 minutos, eu não sei há quanto tempo que Daniel orava, não sei há quantos minutos que Daniel orava, não sei de que jeito que ele orava, mas eu sei que ele tinha um hábito de orar, tinha um hábito de comunicar com Deus. Quem tem um hábito de comunicar com o Senhor, que tem um horário específico para orar, ele pode estar na casa de um amigo, logo ele leva um relógio lá, logo a sua vida espiritual, a sua vida de intimidade com Deus, logo vai estar anunciando que já é a hora da oração. O teu espírito, a tua alma, vai logo anunciar, já é a oração. E o momento da oração, não tem que ser tomado por mais nada. O momento da oração não pode ser preenchido por mais nada. Infelizmente, muitos tinham o hábito de orar, tinham o hábito de comunicar com Deus, já tinha a hora certa de orar, já tinha a hora certa de buscar a Deus, já tinha a hora certa de subir ao monte todos os dias, a hora certa de orar de madrugada, mas devido ao tempo, devido à circunstância, devido a tantas lutas, tantas as dificuldades, o hábito de orar foi acabando, o hábito de orar foi perdendo, o hábito de interceder foi diminuindo, e ali estava um homem orando, ali estava um homem intercedendo. E quando o decreto chegou na Babilônia, que todos os magos, todos os feiticeiros que não revelassem, que não interpretassem o seu sonho, ia ser morto. E quem tem hábito de orar vai para a oração, quem tem o hábito de orar vai comunicar com Deus. E a Bíblia diz que Daniel, de tanto orar, de tanto pedir, ele recebe a revelação, ele recebe a interpretação de tanto que ele estava orando.
E ele resolveu o problema, resolveu a situação. E todos que estavam perto de morrer, todos que estavam no decreto do rei para morrer, não morreu, porque teve alguém que orou, teve alguém que intercedeu, teve alguém que prostrou de joelho a favor de uma nação, a favor de um povo. E através da oração, Daniel mudou o quadro, Daniel mudou o coração do rei. Aí eu volto o que Tiago diz no capítulo 5, verso 16, que a oração do justo, ela move, ela faz coisas extraordinárias. A oração do justo, ela faz efeito. E a oração de Daniel fez efeito ali na Babilônia. E todos os outros que oravam, e todos os outros que clamaram ao Senhor. Teve um momento no livro de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, quando Jeremias estava dentro do cárcere. Jeremias ali estava triste, estava cabisbaixo, mas o próprio Deus disse para Jeremias, dizendo: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Há uma porta de escape para quem ora, para quem tem o hábito de orar, para quem tem o hábito de comunicar com Deus, quem tem o hábito de buscar a presença do Senhor através da oração. Talvez você queria ouvir outra palavra, talvez você queria ouvir outra mensagem, mas a mensagem que eu trago para ti é: ore, busque, medite na palavra, mas vai para a oração. Crente que ora, crente que busca, crente que intercede jamais perde uma batalha, jamais perde uma peleja. Os reis oravam, Josafá orava. Lembre de outro rei que orou, e a sua oração era algo extraordinário. O rei estava passando um momento difícil, pois o rei já tinha pouco dia de vida. Aquele rei chamado Ezequias, recebendo uma palavra da parte do Senhor por intermédio do profeta Isaías, diz que ele ia morrer daquela enfermidade. O rei estava doente. O rei tinha recebido uma palavra da parte do Senhor que ele ia morrer. Mas o rei não se desesperou. O rei não baixou a guarda. Ele entendeu o poder e ele entendia o poder da oração. E ele sabia aqueles que oravam, antes deles teve vitória. Quem orava antes dele conseguiu grandes milagres, conseguiu grandes resultados. E ele foi para a oração, ele foi buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que ele virou para o outro lado da cama, encostou seu rosto na parede e começou a orar, começou a clamar, começou a pedir ao Senhor. E a Bíblia diz que o mesmo profeta que disse que ele ia morrer, Deus moveu o coração, o glória do profeta Elias. Ele voltou, o profeta Isaías, ele voltou e deu boa notícia para o rei. Através da oração você recebe as boas notícias, através da oração você recebe grandes milagres, grandes livramentos. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo pessoas também recebendo livramento, recebendo bênção, através da oração. Quando eu vejo um livro de Primeiras Crônicas, eu vejo um homem por nome Jabes. Ele fez uma oração simples, ele fez uma oração tão simples, que a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu o seu pedido, e o abençoou, e deu vitória. Deus ouviu o clamor de Jabes, a oração de Jabes, e concedeu tudo aquilo que ele pediu, e Deus resolveu. Tem momento na minha vida e na sua vida que não vai ser resolvido com fofoca, não vai ser resolvido murmurando, não vai ser resolvido questionando, contando para amigo, contando para vizinho. Tem momento da minha vida que vai ser resolvido através da oração. Quando você colocar o hábito da oração,
quando nós colocar o hábito de orar, quando nós colocar o hábito de buscar a Deus, grandes coisas vão acontecer. Grandes conquistas vai acontecer através da oração. Jesus conta uma parábola e nessa parábola Jesus está mostrando o sentido da oração, o efeito que a oração faz, o efeito que a oração provoca nos céus quando nós oramos sem parar. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8, de um juiz. Esse juiz era um juiz ímpio. E Jesus faz questão que ele não temia nem a Deus e nem os homens. Se ele não temia nem a Deus, nem os homens, era um juiz perverso, era um juiz ruim. Quando ele batia, o martelo estava batido e nada conseguia parar o seu decreto. E Jesus também faz questão de uma mulher dentro dessa parábola. E essa mulher tinha uma causa para resolver. Essa mulher tinha uma causa e estava na mão desse juiz. E ela sabia que ele não temia nem a Deus e nem os homens. Mas mesmo assim, todos os dias ela estava lá no tribunal. Todo dia ela estava ali batendo na porta. Julga minha causa, ó juiz. Julga minha causa. E todos os dias a resposta que ela ouvia era essa: não vou julgar a tua causa. Para você não tem mais jeito. Para você acabou. Mas ela estava ali insistindo. Ela estava ali pedindo. Ela estava ali todos os dias pedindo para que o rei julgasse a sua causa. Pedindo para que o juiz julgasse a sua sentença. E de tanto ela insistir, de tanto ela pedir, de tanto ela buscar, de tanto ela interceder pela sua causa, Jesus disse que aquele juiz compadeceu e resolveu a causa dela, e resolveu a situação dela. Tem oração que devemos orar constantemente, pedir ao Senhor constantemente, clamar ao Senhor constantemente, não esmorecer de jeito nenhum. Eu não sei há quanto tempo você está orando e você está querendo parar. Quando nós colocamos o hábito de orar, o hábito de buscar, o hábito de interceder, grandes milagres acontecem. Jesus, ele foi exemplo de um homem de oração. Jesus orava por tudo. Jesus orava ao comer o pão, ele abençoava o pão. Jesus orava antes de ressuscitar mortos, aconteceu na ressurreição de Lázaro. Jesus orava antes de escolher os apóstolos, ele passou a noite toda orando. Jesus jejuava, Jesus orava no monte, Jesus buscava a face do Senhor. Não porque ele tinha necessidade de orar, mas ele mostrando para o ser humano que era necessário orar, era necessário interceder. E nessa parábola que Jesus conta do juiz iníquo, ele está mostrando que a oração, ela resolve problema. A oração resolve situação. Então vemos que a Bíblia Sagrada teve oração por libertação, no livro de Êxodo, capítulo 2. Teve oração por curas, vemos o rei Ezequias, no livro do profeta Isaías, e também em 2 Crônicas, também fala sobre esse acontecimento. E ainda em 1 Crônicas vemos a oração do rei Salomão. Lá no livro de Gênesis vemos a oração de Isaac, Deus dando vitória. Ainda em Crônica, 1 Crônicas, vamos ver a oração de Jabes. No livro de Daniel, vamos ver Daniel orando ali, Deus dando vitória, Deus dando livramento. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 1, vamos ver a oração de Ana. E logo no capítulo 2, também vamos ver a oração de Ana, agradecendo a Deus pelo milagre, pela bênção. Aí aprendemos também que a oração não é somente pedir. A oração não é somente pedir. Certo que pedir, as portas vão se abrir. Pedir, Deus vai dar. Mas a oração também é agradecer. E todos que aprendeu a pedir,
também aprendeu a orar. Isaac aprendeu a agradecer a Deus. Que a nossa oração não via só simplesmente pedir, que nós vinha cada dia aprender a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e grandes coisas Ele ainda há de fazer. Há uma porta de escape para quem tem o hábito de orar. Há uma porta de escape para quem busca, para quem ora, para quem intercede, para quem tem uma vida de comunicação com Deus. Quando Deus queria comunicar com o homem lá no Jardim do Éden, Deus, pela virada da tarde, Deus visitava o jardim e Deus deu vitória. Deus deu vitória para o seu povo através da oração. Nunca esqueça disso. Tenha o hábito de orar. Que Deus abençoe. Deixa aí nos comentários, dá aquele joinha, compartilhe, escreve no meu canal. Vamos estar junto aqui pregando e ensinando a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.